Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Ribeiro da Cruz, sou professor de Sociologia da Universidade Federal do Pará e pesquisador em Sociologia, membro da rede LAVIX, Rede Latino-Americana de Estudos em Tecnologia e Sociedade, Vigilância, Tecnologia e Sociedade, e gostaria de agradecer por ter sido convidado para ser mediador dessa mesa, intitulada Serviços Essenciais, Teletrabalho e Segurança da Informação em Tempos de Exceção, com as medidas de prevenção ao Covid-19, sabemos a importância assumida pelo teletrabalho para a execução de atividades privadas e públicas, desde o funcionamento das instituições até as mais diversas atividades comerciais. Percebemos também um aumento da demanda do teletrabalho, em especial na manutenção de serviços essenciais, e a importância da discussão sobre a segurança de informação nesse contexto. A criptografia, portanto, é um recurso fundamental nesse cenário que suscita preocupações relacionadas à privacidade, vigilância e cibersegurança. Sendo assim, o Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, IPREC, em parceria com o Instituto de Referência em Internet e Sociedade, propôs a realização desse workshop no 10º Fórum da Internet no Brasil para abordar e discutir esse tema. Gostaríamos, então, de discutir a segurança de dados nos regimes de teletrabalho, a segurança de dados nos regimes de teletrabalho e analisar a importância da criptografia para que essas atividades sejam realizadas respeitando os padrões de segurança e privacidade. Então, para a gente discutir esse tema nessa mesa, a gente foi convidado um membro do terceiro setor, Gustavo Rodrigues, que é pesquisador e coordenador de políticas no Instituto de Referência em Internet e Sociedade, bacharel em Antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestrando em Divulgação Científica e Cultural pela Unicamp. Também foi convidada a Rita Lima, do setor governamental. Ela é coordenadora do Núcleo de Promoções e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ela é membro da Comissão de Mulheres da ANADEP, mestre em Direito e Políticas Públicas do pelo Uniceup, pós-graduanda em Direito e Gênero pela Escola de Magistratura do Direito Federal. Também chamamos do setor empresarial Dario Durigan, diretor de Políticas Públicas para o WhatsApp no Facebook Brasil. Ele é graduando pela USP, mestre em Direito Constitucional pela UNB, foi membro da Advocacia Geral da União de 2010 a 2019 e procurador da Universidade Federal de São Paulo em 2019. Também, por último, chamamos a Mariana Canto, da Comunidade Científica e Tecnológica. Ela é pesquisadora no Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, IPREC, mestranda em Science and Technology in Society na Universidade de Edimburgo, na Escócia, e formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Como relatora, temos a Janaína Spod, da Casa de Cultura Digital de Porto Alegre. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Gustavo Rodrigues. A gente elaborou algumas questões que vão orientar a fala. Então, a questão de orientação para o Ricardo Rodrigues quais são os riscos aos direitos humanos que decorrem da implementação massificada do teletrabalho sem proteções adequadas à segurança da informação. Com você, Gustavo. Obrigado, Léo. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de começar agradecendo a equipe do NIC-BR, que está trabalhando muito aí para viabilizar um evento desse tamanho à distância e completamente online. Ilustra um pouco o tema do nosso painel. Agradecer a você que topou moderar a nossa discussão hoje, aos e às painelistas que toparam vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto, ao público que nos assiste.
E, bom, a ideia desse workshop nasceu um pouco de uma conversa que o Iris, que eu represento, e o IPREC, que está representado aqui pela Mariana, vem tendo há algum tempo sobre a importância da criptografia e também da segurança da informação num sentido mais amplo. E de uma percepção que a gente veio construindo de que esse assunto se tornou ainda mais crucial durante a pandemia. Ele já vinha sendo discutido, já vinha sendo colocado para a gente a importância de pautar a criptografia no debate público há alguns anos, mas com esse aumento massivo, com essa implementação massificada do teletrabalho e essa digitalização das relações sociais, que aconteceu muito rápido durante a pandemia, a gente também percebeu um aumento correlato nos riscos e no nível de exposição a risco das pessoas que estão sujeitas a um novo regime de teletrabalho, né, o que tem sido chamado às vezes de o novo normal. Bom, e para a gente ter em vista o que nós queremos dizer quando falamos de implementação massificada do teletrabalho, eu trouxe alguns dados sobre teletrabalho e sobre incidentes de segurança da informação durante a pandemia. Aí eu queria apresentar aqui esses dados para deixar visíveis o quão concretas são essas preocupações, né? Não são preocupações abstratas, não são coisas que nós tiramos da nossa cabeça, são riscos muito reais. E aí, para começar, eu trago um dado da PNAD Covid, que é a edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE, e foi uma edição feita especificamente para coletar dados relacionados à pandemia. E ela indica que nós tivemos, em agosto, é uma quantia que se manteve estável ao longo dos últimos meses, mas o mais recente é de agosto, nós tivemos 8,3 milhões de pessoas trabalhando remotamente no Brasil. Isso equivale aproximadamente a 13% da população de trabalhadores do país, que é uma porcentagem que já é expressiva em si, quando a gente considera todo esse universo de trabalhadores, mas ela sobe muito quando a gente olha especificamente para o setor público. E aí eu cito dados divulgados pelo Ministério da Economia no site deles em julho, que informam que em torno de 357 mil servidores públicos federais estão trabalhando de casa. Isso, em termos percentuais, equivale a 63% de toda a força de trabalho do governo federal. Ou seja, percebam então que a maioria dos servidores públicos federais está fazendo home office. E essa foi uma passagem que aconteceu de forma um pouco súbita, né? Embora seja equivocado dizer que ninguém poderia imaginar que uma pandemia viria, como muitas vezes a gente ouve, e seria equivocado dizer isso porque os epidemiologistas estavam aí alertando bastante tempo sobre esses riscos e muitas vezes sendo ignorados pelos formuladores de políticas, é justo dizer que as instituições e a sociedade civil tinham poucos recursos que estavam prontos de imediato na hora que esse acontecimento se impôs, né? E aí eu falo de recursos que nos permitam lidar com isso da melhor forma possível, não de forma apressada, improvisada, etc. E aí nós tínhamos poucos recursos, tanto no próprio sistema de saúde, quanto na área da gestão econômica e em outras áreas de preocupação, que é o caso do tema do nosso painel, né, o trabalho remoto. Aí, para complementar um pouco esses dados que eu trouxe sobre teletrabalho com alguns sobre segurança, eu cito um estudo recente feito pela Censuswide, que é uma agência independente de pesquisa, e eles aplicaram um questionário em mais de 1.000 organizações sediadas em diversos países da Europa. E os resultados são bem relevantes para a nossa conversa, porque dizem que 51% dos respondentes disseram que os seus funcionários não são proficientes e nem treinados adequadamente para lidar com os riscos de segurança da informação, esses riscos novos que estão associados ao trabalho remoto. 46% deles falam que não estão confiantes que as suas aplicações web são seguras. E um outro dado que me chamou muita atenção pela gravidade, 40% dos respondentes estão cortando investimentos em cibersegurança, na verdade. Em vez de ampliar o investimento, eles estão cortando o investimento para reduzir os custos devido à crise econômica associada ao coronavírus. Então, por que eu trago esses dados todos, né? Porque olhando para eles, a gente consegue fundamentar com evidências essa preocupação com riscos de um salto abrupto para o teletrabalho. E, bom, que riscos são esses, né? A pergunta que me foi feita, assim. E para responder ela, eu quero falar de dois pontos principais. O primeiro é
o aumento na vulnerabilidade desse cidadão que foi lançado numa situação de trabalho remoto, sem ter as estruturas e sem ter o treinamento necessário para administrar essa situação da melhor forma. Essa pessoa está mais exposta a ataques cibernéticos, e aí nós temos estudos recentes, tem esse da Census-Wide que eu acabei de citar, mas também tem um da PSAFE, um da Kaspersky, que mostram que houve um aumento expressivo no número de ataques virtuais durante a pandemia, principalmente ataques de phishing, que é aquele método em que o atacante se mascara como um ator legítimo para obter acesso indevido aos dados da vítima, e aí muitas vezes aplicar um golpe financeiro, conseguir os dados bancários daquela pessoa. E qual que é o risco que isso representa para os direitos humanos, né? Além de impedir, num primeiro momento, que o direito à autodeterminação informativa se realize, né, uma violação gritante da privacidade, porque a ideia de autodeterminação informativa pressupõe que a pessoa é capaz de exercer controle efetivo sobre aquele dado. E a partir do momento que ela é enganada para que aquele dado seja subtraído dela de forma ilícita, esse controle, evidentemente, não pode se efetivar, né? Então, você tem um dano à privacidade aí, já gritante no primeiro momento, e também isso fere de forma muito nítida o direito à segurança. E muitas vezes gera, inclusive, um dano patrimonial grave, que nesse contexto de pandemia está agravado, já que nós estamos passando por uma crise imensa, isso pode se tornar um prejuízo a diversos outros direitos, como o direito ao lazer, ou mesmo o direito à saúde. Se a pessoa tiver um dano patrimonial significativo que reduz o poder aquisitivo dela nesse momento. E aí, esse é um primeiro ponto, né? Nós temos que olhar para essa conjuntura que coloca os nossos cidadãos expostos a esses riscos todos, aos seus direitos, nesse momento de salto para o teletrabalho. E, em segundo lugar, os riscos que se relacionam às tentativas de enfraquecer as proteções criptográficas de que as pessoas dispõem, e eles se agravam, esses riscos, nesse momento. Essa questão ela é muito importante para nós, porque o IRIS e o IPREG já vem observando há algum tempo que há uma série de tentativas de fragilizar as proteções criptográficas das quais as pessoas dispõem. Então, na pandemia, a gente viu com muita preocupação a questão da vigilância sendo expandida também, porque nós sabemos que existe um interesse prévio de alguns setores do Estado brasileiro em enfraquecer as proteções da confidencialidade dos seus dados, de que os cidadãos dispõem, e nós vemos um fortalecimento muito grande de um discurso que justificaria a fragilização da privacidade em nome da defesa do interesse público em matéria de saúde, agora na pandemia. Isso é muito grave, porque a criptografia, e eu tenho certeza que nossos outros painelistas vão também abordar esse ponto com bastante competência, a criptografia ela é um recurso indispensável. Ela é indispensável para proteger a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade das informações. Ela protege a liberdade de expressão quando ela resguarda a gente contra a vigilância. Ela protege a própria democracia quando ela garante que as pessoas possam exercer sua liberdade de expressão em plataformas de comunicação, quando ela protege as informações sensíveis que as instituições estão manipulando ali na sua atuação, na sua atividade, nesse momento em que está tudo sendo feito digitalmente. Ela protege o nosso direito à segurança, quando as nossas informações bancárias, os nossos dados de geolocalização são transmitidos de forma cifrada. Ela protege, inclusive, a segurança nacional, né, o interesse público nessa matéria, quando as infraestruturas críticas de energia, por exemplo, ou de controle de tráfego aéreo, acionam a criptografia como uma proteção para bloquear ataques virtuais. E aí, nesse momento em que está tudo remoto, ficou mais gritante como que a proteção dos direitos humanos ela se relaciona de forma íntima com a criação de uma internet, de um ambiente digital de forma ampla, que esteja protegido pela criptografia de forma robusta. E como essas tentativas que nós vemos continuamente de enfraquecê-las são um risco muito grande para esses direitos. E aí me parece que é crucial que nós utilizemos esse momento para refletir sobre a importância de desenvolver um arcabouço institucional robusto de proteção da segurança da informação, e aí eu me refiro a estratégias, políticas e princípios, um tema que eu também imagino que vai ser contemplado pelas outras painelistas, e de nós preservarmos o que nós temos de acúmulo nesse campo até agora. Mas também é um momento interessante para a gente conversar sobre
algo que eu aprendi ouvindo os especialistas da área técnica falarem muitas vezes, que é a importância de uma cultura da segurança, uma cultura, inclusive uma cultura cívica de valorização da segurança da informação. E aí, um episódio que eu sempre gosto de lembrar, porque eu acho que ele ilustra bem o quanto nós ainda temos que avançar nesse campo, é o caso da Vaza Jato, que aconteceu ano passado. Nós que somos da sociedade civil organizada, acompanhamos o caso com muita atenção, e na época, um ponto que nos chamou muita atenção é que a técnica que estava sendo usada para obter acesso àquelas comunicações que posteriormente foram divulgadas foi uma técnica que seria facilmente prevenida se aquelas figuras públicas estivessem utilizando autenticação de 2 fatores na plataforma em que elas estavam se comunicando, ou se aquela plataforma exigisse o uso dessa autenticação por padrão, que é uma medida, porque a autenticação de 2 fatores é uma medida simples de segurança, uma medida que traz enormes ganhos, é algo análogo a higienizar as mãos ou usar máscara, né? Quando a gente pensa em medidas simples de segurança que são muito eficientes e que dependem de um debate público pautado pela valorização da segurança e que podem ser implementadas facilmente se a gente tiver uma cultura que incentiva as pessoas a isso. E aí, eu gosto de lembrar desse episódio e trazendo ele para dialogar com o tema do nosso workshop, porque ali a gente teve uma oportunidade muito grande de colocar em pauta esse assunto da segurança da informação. Nós tivemos a chance de discutir o papel das plataformas, o papel delas em combater vulnerabilidades sistêmicas, o papel delas em prover mais segurança. Também tivemos essa oportunidade de discutir a importância dessa cultura de segurança e de políticas educacionais, inclusive, voltadas a capacitar as pessoas a lidar com esse ecossistema digital, a ensinar a gente a cultivar essas práticas simples, porém muito efetivas. Mas, infelizmente, se a gente analisa o discurso público que surgiu naquele episódio, o que você viu, na verdade, foi que as instituições brasileiras estavam olhando muito mais para uma solução que girasse em torno de punitivismo, de punir os indivíduos envolvidos, criminalização do hacking, criminalização do anonimato, uma série de retrocessos em termos do debate sobre privacidade, do que para essas questões sistêmicas que eu mencionei. Então, já caminhando para concluir a minha fala, eu queria sugerir que a gente tirasse esse momento de pandemia para considerar ele como um momento que visibiliza todas essas questões que eu mencionei agora, né? E que nos faz pensar que a gente tem que enfrentar, nos faz ver os desafios que a gente tem que enfrentar no futuro em matéria de segurança da informação e direitos humanos. Não me parece que esse teletrabalho que veio agora em massa vai embora facilmente assim que a pandemia acabar, e de qualquer maneira nós não temos uma previsão imediata de quando a pandemia vai acabar, nós não temos nenhuma vacina disponível ainda, então esse é um bom momento para que a gente pense sobre esse assunto, e eu fico muito feliz e muito honrado que vocês todos aceitaram participar desse debate com a gente. Eu vou concluir agradecendo novamente e me colocando à disposição para os debates. Obrigado. Muito obrigado, Gustavo, pela excelente apresentação. A gente está vendo a aceleração do já acelerado desenvolvimento tecnológico por meio de uma urgência, e realmente a gente pode, eu como servidor público, pude perceber como essa aceleração ela veio de encontro, isso piorou muito, ela veio de encontro com um desmantelamento da área de tecnologias informacionais do setor público, e esse crescimento da demanda fez com que os gestores das tecnologias informacionais tem que ir atrás de soluções empresariais já prontas e tal, e que tiram o controle da segurança das mãos dos próprios gestores, né? E também mostra a importância de a gente discutir isso aqui, porque realmente a gente foi pego muito de surpresa, estamos realizando um tipo de trabalho que está no limiar da desregulamentação, né? De um trabalho desregulamentado, e a gente tem que ser atento em relação
ao que a gente tem que disputar aí em relação a essas transformações e o pós-pandemia e tal. Então, muito obrigado. Próximo palestrante é do setor governamental, a Rita Lima, com a questão norteadora da fala quais têm sido os maiores desafios relacionados à implementação do teletrabalho nas defensorias públicas. Rita, a fala está contigo. Rita, eu acho que você está no mudo. Oi, desculpa, gente, eu esqueci. Boa tarde, eu sou Rita Lima, sou defensora pública no Distrito Federal, e estou hoje aqui para falar sobre defensorar em tempos de exceção. Tem muita coisa que a gente pode abordar diante das dificuldades enfrentadas pela Defensoria num atendimento virtual, a começar, e aí já passando uma tônica, né, da nossa fala, é que defensorar já é uma exceção. Eu não sei qual é o perfil de quem nos assiste. No último fórum eu participei e a gente teve uma oportunidade de conhecer melhor o perfil do público, e a gente sabe que o público é muito diverso nesse fórum, então eu sempre gosto de pontuar o papel da Defensoria Pública dentro do sistema de justiça. A Defensoria Pública é a instituição responsável pela defesa de grupos vulneráveis e pela promoção de direitos humanos. Nós fazemos a representação e a orientação jurídica e a promoção de cidadania de pessoas que não têm acesso, não têm recurso para um advogado particular, ou não têm uma possibilidade de acessar a justiça de uma forma mais facilitada. Então, defensorar já é um trabalho na contramão, já é trabalhar na fissura do sistema. Quando a gente está diante de uma pandemia que nos impõe, até em razão do que já foi dito no primeiro painel, desse despreparo, desse discurso, né, diante desse discurso de que não se poderia prever a pandemia, enfim, e a gente precisa fazer uma adaptação muito rápida dos serviços e dos atendimentos à população vulnerável, a Defensoria vai ter várias questões, vários desafios. Eu vou tratar aqui de 2 pontos principais em razão do tempo de fala que nos é dado. Primeiramente, a relação da Defensoria Pública com a população, que é atendida pelas defensoras e defensores públicos, e, em segundo lugar, a atuação da Defensoria Pública em juízo e quanto isso representa desafios para os direitos humanos das pessoas representadas pela Defensoria Pública e para as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública. Primeiramente, no que diz respeito ao atendimento à população, eu enumero aqui alguns problemas enfrentados pela Defensoria Pública no atendimento aos usuários. Bom, a primeira coisa com a qual a Defensoria se depara é a dificuldade dos próprios usuários de fazerem uma adaptação para um atendimento virtual. Se, por um lado, o atendimento virtual pode ter aumentado o acesso da população aos serviços da Defensoria Pública, que é considerado um serviço essencial, nós sabemos que boa parte da população atendida pela Defensoria Pública é uma população vulnerável, é uma população de baixa renda, e que, portanto, tem pouco acesso a uma boa qualidade de internet, a aparelhos que possibilitem a instalação dos aplicativos necessários para o atendimento de uma forma mais completa, um atendimento por vídeo, a transmissão de documentação. Então, no dia a dia, as nossas dificuldades são imensas, porque nós tivemos que fazer tutoriais para os usuários da Defensoria Pública para ensinar uma pessoa de baixíssima instrução a tirar uma foto de um documento e transformar aquele documento num PDF, ou para que aquela foto seja minimamente, tenha uma qualidade mínima para que eu consiga juntar aquele documento no processo. Então, existiu ali, no primeiro momento, e isso ainda ocorre, mas no primeiro momento foi muito importante que a Defensoria Pública se mobilizasse para
ensinar os usuários da Defensoria Pública a ter acesso ao sistema. E várias pessoas vão continuar sem esse acesso, porque várias pessoas atendidas pela Defensoria Pública, por exemplo, são pessoas em situação de rua, e que no momento inicial ficaram com uma limitação absurda do atendimento. As defensorias públicas no Brasil mantiveram um mínimo de atendimento presencial em razão dessa vulnerabilidade extrema. Mas, mesmo assim, até diante da restrição do Poder Judiciário de atendimento presencial, grande parte do volume de atendimento que era feito pela Defensoria Pública passou a ser feito de forma virtual. E, então, o primeiro desafio é justamente a exclusão digital, é superar as dificuldades que os usuários da Defensoria Pública têm para acessar os serviços. Além disso, dentro do sistema de justiça, a Defensoria Pública é a instituição com menor orçamento em qualquer estado. Isso faz com que nós tenhamos menos membros, menos defensoras e menos defensores públicos, menos servidores, estagiárias e também menos recursos tecnológicos. Então, é muito comum que uma defensora ou um defensor público não tenha um celular funcional. Isso fez com que as defensoras, defensores e servidores tivessem que usar os seus próprios dispositivos móveis, os seus próprios computadores pessoais para fazer atendimento, para fazer o trabalho junto ao Poder Judiciário. E isso gerou um borramento da fronteira entre a vida pública e a vida privada, que afeta tanto a qualidade do serviço, quanto a qualidade de vida das pessoas que estão desempenhando esse trabalho. Então, isso foi um desafio muito grande. No Distrito Federal, nós conseguimos fazer um contrato de emergência para a aquisição de vários celulares. E esses aparelhos foram distribuídos para os defensores públicos, mas nem todo estado teve essa possibilidade. Então, isso é a questão material, a limitação orçamentária da Defensoria Pública é também um desafio que gera mais uma barreira, mais um obstáculo a ser rompido pela Defensoria. Sem dúvida, todos os órgãos do sistema de justiça sofreram com esse tipo de situação, de aparelhamentos necessários para o atendimento remoto, para um trabalho virtual, mas a Defensoria Pública, sem dúvida, está atrás de todas essas outras instituições em termos de recursos tecnológicos. Essa é a regra, infelizmente, da realidade das defensorias públicas no Brasil. E aí um terceiro fator que eu pontuo com relação às dificuldades enfrentadas pela Defensoria Pública no atendimento à população é a capacitação dos próprios profissionais. Como certamente os próximos painelistas vão saber dizer, porque eu vejo que todos nós aqui, de alguma forma, temos contato com o mundo jurídico, do direito, a gente trabalha num meio muito tradicionalista. A gente trabalha num meio que oferece uma resistência muito grande às novas tecnologias. Então, em vários locais, várias varas, várias cidades, os processos ainda não eram totalmente digitalizados, por exemplo. Então, os autos físicos, os processos que tramitavam fisicamente, ainda no papel, ficaram com os prazos suspensos. Então, se a gente tem um sistema que é tradicionalista, que é pouco tendente à adaptação aos novos recursos tecnológicos, os profissionais envolvidos nesse sistema, eles são pouco capacitados, eles pouco conhecem os recursos tecnológicos, pouco conhecem as possibilidades de aumento de segurança da informação que transita nos sistemas, e isso gera muitas dificuldades. Com esse ponto, essa questão da capacitação profissional, que não se limita à dificuldade da Defensoria Pública, mas do sistema de justiça como um todo, eu passo para o próximo eixo da minha fala, que é a Defensoria Pública em juízo. Como fazer o atendimento de uma população vulnerável e carente em juízo? Quais são os principais obstáculos que nós encontramos no dia a dia forense? Bom, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, produziu várias resoluções nesse período da pandemia para regulamentar atendimento remoto, retomada gradual do trabalho presencial dos tribunais, e para garantir que os juízes e desembargadores e ministros recebessem
as defensorias, os advogados, para despacho de determinados processos. Mas essas regulamentações, apesar de, teoricamente ou aparentemente, resguardarem os direitos fundamentais das pessoas envolvidas, na prática, não é o que a gente verifica. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos. Na Defensoria Pública, a gente tem dificuldade na condução de audiência. Primeiro, e aí volto a fazer a conexão com a questão da população vulnerável, porque a população atendida pela Defensoria Pública tem dificuldade de compreender o funcionamento dos aplicativos que são utilizados para a realização de audiências. Então, a gente tem todo um dispêndio de tempo muito maior para esclarecer o usuário, e quem faz esse trabalho é a Defensoria Pública, não vai ser o Poder Judiciário, não vai ser o Ministério Público. Então, cabe a nós, além de fazer a orientação jurídica daquele usuário, também tentar explicar como que vai funcionar a utilização daquele aplicativo. Quando a gente trata de uma audiência judicial que envolve, muitas vezes, juíza, promotor, defensora, o defensor da outra parte, as testemunhas, imagina tanto de pessoas envolvidas em um chat de videoconferência e a importância de se garantir a segurança das informações que estão sendo trocadas ali. Então, quais são as preocupações que nós, enquanto defensores públicos, temos? Para além da compreensão dos recursos por parte dos usuários, a segurança, que haja uma segurança nos testemunhos prestados. Então, a resolução 329 do CNJ, no artigo 12, prevê que o juiz deve se certificar de que a testemunha está prestando seu depoimento livremente. Como? Ela está na casa dela, num celular, num cômodo fechado, eu não sei. A testemunha ela deve prestar o depoimento de acordo com o que ela se recorda. Eu não sei se na frente dela tem um computador ligado, com toda uma cola, se tem uma pessoa ameaçando para prestar um testemunho de um determinado modo ou não, se a outra testemunha, porque uma testemunha não deve ouvir o depoimento da outra, se a outra testemunha está naquela mesma casa, eu não tenho como conferir isso, o juiz não tem como conferir isso. Então, a gente pressupõe, e as coisas vêm sendo feitas dessa forma, a gente pressupõe que as coisas estão sendo feitas de boa fé, que as pessoas estão seguindo, e isso pode não acontecer. Isso pode não acontecer também para o depoimento de uma vítima de violência doméstica, que pode estar ao lado do seu agressor, no momento do seu depoimento. E a gente tem muita dificuldade de garantir essa segurança pessoal, e não só das informações que são veiculadas, mas das próprias pessoas que estão envolvidas ali no processo. Só mais um exemplo que eu quero trazer é da preocupação que a Defensoria tem para a garantia dos direitos fundamentais, principalmente das pessoas acusadas. Porque as pessoas acusadas, elas são colocadas em salas virtuais para audiências, e elas têm direito a uma entrevista reservada com seus advogados ou com a Defensoria Pública. O que tem acontecido? Se essa pessoa só tem como recurso aquele único aparelho celular para acessar o aplicativo, provavelmente nós vamos precisar conversar, nós, Defensoria Pública, vamos precisar conversar com essa pessoa acusada por meio do aplicativo. E aí, o que acontece na prática? Todos saem da sala virtual e fica na sala virtual só a Defensoria Pública e a pessoa acusada. E a gente tem que confiar que o funcionário do sistema de justiça não vai estar ouvindo aquela conversa, que é absolutamente sigilosa. O que aconteceu já mais de uma vez, isso aqui no Distrito Federal, na vara onde eu trabalho. Por erro, o funcionário do sistema de justiça esqueceu de parar de gravar essa conversa. A entrevista entre a Defensoria Pública e o réu foi não só gravada, como disponibilizada no processo eletrônico. Então, estava lá aquela entrevista que trata de dados absolutamente confidenciais, ficou disponibilizada por dias num processo de acesso público, porque ele é de natureza criminal, e, pasmem, quando a Defensoria Pública noticiou essa falha, a resposta do Judiciário foi: mas qual é o problema? Então, a gente tem um problema estrutural, mas a gente também tem um problema de visão dos agentes públicos que conduzem essas políticas, no sentido de baixíssima preocupação com a segurança das informações que estão sendo tratadas nos meios virtuais, e
isso apenas reflete a baixa preocupação com as garantias fundamentais das pessoas envolvidas no processo. E, por fim, para não passar aqui do meu tempo de fala, a última reflexão que eu deixo é uma proposta que se discute ainda no âmbito do CNJ, com assim, fortíssima resistência da Defensoria Pública, de realização de plenários de júri virtuais. Então, se a gente já tem dificuldade de garantir que testemunhas não estejam se comunicando por outros meios virtuais ou até presencialmente, imagine como é que a gente vai garantir a incomunicabilidade de 7 jurados por um meio virtual. Isso não me parece ser uma prioridade, uma preocupação dos principais condutores da política, e isso, enquanto Defensoria Pública, nos preocupa muito. Então, muito obrigada, e eu fico aqui à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado, Rita, pela sua excelente fala. Realmente é muito preocupante, porque a gente está trabalhando com processos que foram muito pouco pensados, né, para serem colocados dentro dessa estrutura, e a gente pode perceber como essa urgência e essa aceleração tecnológica, ela esbarra em diversos fatores de desigualdades digitais que automaticamente se transformam em desigualdades sociais, principalmente em relação ao acesso, né, à justiça pelo cidadão. E isso também são coisas que nós devemos ficar atentos, porque esse processo de digitalização não tende a parar, mas a gente tem que ficar correndo atrás dos vários fios soltos que a gente tem que resolver para que a gente não esteja produzindo mais desigualdade ainda, né, nos processos que a gente está trabalhando. Então, muito obrigado. Agora a gente vai passar para o representante do setor empresarial, Dario Durigan, que é diretor de políticas públicas para o WhatsApp no Facebook Brasil. Contigo, Dario. Obrigado, Leonardo. Queria cumprimentar aqui muito carinhosamente o Gustavo, a Mariana, a Rita, por serem colegas aqui desse painel. É um prazer falar com todos vocês. Eu falo como representante do setor empresarial, mas faço aqui abro um parênteses para dizer que a minha trajetória de vida profissional vem do poder público, então é com muita honra que eu formei na Universidade Pública, fiz mestrado na Universidade Pública, trabalhei por mais de 10 anos como procurador, enfim, dentro de carreiras de advocacia do Estado, o que para mim é muito gratificante e traz um pouco também o dilema brasileiro do serviço público. Ouvindo a Rita, pude também ter inúmeros pontos de contato e semelhanças do trabalho que já tive no governo. Um pouco respondendo à pergunta específica, né, que me foi proposta sobre o WhatsApp, que é como a pandemia vem afetando o uso do WhatsApp nas relações profissionais no Brasil, e também para falar um pouco sobre nesse contexto a importância da criptografia de ponta a ponta. Eu queria, enfim, fazer essa fala também em 3 eixos. No primeiro eixo, apresentando o que enfim, a missão do WhatsApp, que é ser um espaço virtual de conexão em tempo real entre as pessoas na pandemia, e que seja uma experiência o mais próximo possível de uma experiência presencial, de uma experiência face a face. E aí, algumas coisas que foram sendo feitas, inclusive com algum processo de aceleração dentro da pandemia, que foi aumentar, por exemplo, o número de pessoas que podem estar dentro de uma mesma videochamada de WhatsApp. Isso foi de 4 para 8 e tem aumentado muito a capacidade de conversas, interlocuções, reuniões, nesse sentido. Alguns dados que eu trago ainda nessa fase bem introdutória, que as chamadas de voz e áudio, as chamadas de voz e vídeo, me perdoem, durante o período da pandemia, mais que dobraram dentro do ambiente do WhatsApp. Então, para se ter uma ideia da quantidade. E também o número de mensagens, não só de ligações, mas de mensagens trocadas, atingiu e por algumas vezes superou o pico que o WhatsApp já tinha registrado, recorde, que é um pico de Réveillon, um pico de Ano Novo, que é de 100 bilhões de mensagens por dia. Isso no mundo, né, pensando em mundo, e isso foi superado também
momento da pandemia por conta dessa interação. O WhatsApp permitiu que as pessoas, de alguma forma, se aproximassem de fato, né? Não presencialmente, mas se aproximassem durante esse período de afastamento social. E claro que isso traz, aqui um pouco já migrando para o segundo eixo e cumprindo o meu tempo, isso traz reflexos importantes para o ambiente do trabalho, para o ambiente do emprego. E houve uma pesquisa recente, eu faço questão de divulgar alguns dados, alguns principais dados aqui sobre o uso de WhatsApp do ponto de vista de informação, comunicação e trabalho no Brasil. E é uma honra e é muito feliz poder olhar para esses dados e perceber um papel importante que tem o WhatsApp com uma tecnologia da mais sofisticada que existe do ponto de vista de proteção de informação, proteção de dados, que também é democratizada nesse momento em que as pessoas precisam usar serviços digitais para continuarem ativos, seja nas relações pessoais, mas também aqui com o principal enfoque na relação de trabalho. Então, olhando para pessoas que têm menos renda, para pessoas que têm escolaridade mais baixa, pessoas do interior, pessoas do campo, é muito impressionante o uso do WhatsApp do ponto de vista de trabalho. Aí eu divido algumas dessas informações. Uma pesquisa Datafolha, que correu entre 16 e 20 de julho, 94% dos brasileiros, segundo essa pesquisa, usam o WhatsApp para se comunicar. Desses, 64% também usam o WhatsApp para trabalhar. E aí, em comparação com outras ferramentas, então se 64% usa o WhatsApp para trabalhar, o próximo da lista é o e-mail, com 46%, e aí com uma diferença de 20% sobre o WhatsApp. Olhando para as faixas etárias, 81% dos brasileiros de 16 a 24 anos usa o WhatsApp para trabalhar, 83% de 25 a 34 anos também. Então, um dado bastante chamativo e relevante do ponto de vista de faixa etária. Olhando para a renda, então, das pessoas com renda familiar até 2 salários mínimos, 38% disseram nessa pesquisa que não usam serviços de internet para trabalhar, de pessoas que estão em famílias de até 2 salários, de renda per capita até 2 salários mínimos. Dos 62% que sobram, né, 38% declararam que não usam internet. Dos 62% que sobram, 57% usam WhatsApp. E o uso de e-mail, que é o segundo aqui, também cai para 30%, então um tombo de mais de 20%. Também para aqueles que têm ensino fundamental, estou recorrendo ao número aqui, 48% que tem até o ensino fundamental completo, 48% não usam a internet para trabalhar. Dos 52% que usam a internet, 49% usam o WhatsApp. Isso do ponto de vista do trabalho. E aqui, de novo, esse grande enfoque, acho que para... enfim, claro que pega todas as classes sociais, mas tem aqui uma importância de democratizar, de dar acesso às classes mais baixas, a quem tem menos escolaridade, e não é um acesso precário, é um acesso ao que tem de mais sofisticado do ponto de vista de criptografia, as ferramentas todas que eu já menciono na parte final da minha fala. Há um outro aspecto, e aí uma outra pesquisa eu aproveito para mencionar bem mais brevemente, do ponto de vista de comércio e do ponto de vista de geração de emprego, olhando aqui para um lado mais do empreendedorismo, do pequeno e médio empreendedorismo brasileiro, que o WhatsApp tem se mostrado em um momento em que as lojas estão com as portas fechadas, né, por razões sanitárias. O WhatsApp tem permitido ser uma linha de vida, uma lifeline, como os americanos dizem, para que algum comércio, para que esses microempreendedores continuem a gerar alguma renda, algum capital, nesse momento. Então, em outra pesquisa realizada, 83% dos brasileiros disseram que usam o WhatsApp para realizar compras no país. E aí, olhando do ponto de vista do comércio, né, da geração de renda e emprego, a classe A, 85%, disse que usa o WhatsApp para fazer compra, a classe B, 87%, a classe C, 80%, então um uso bastante importante. E quando perguntado sobre qual a fonte dessa aquisição, usaram o WhatsApp para comprar de quem, né, de qual setor. E aí, os micro e pequenos negócios, o comércio local, ganha muita relevância. 64% de todas essas compras são de micro e pequenas empresas, e depois, em segundo e terceiro lugar, profissionais independentes, autônomos e grandes empresas numa terceira posição.
Um pouco para destacar também, além do papel de dar acesso, democratizar trabalho, também um pouco geração de renda e comércio, isso tem aparecido com muita força nas interações que a gente tem, nos dados que a gente tem recolhido. Há uma menção específica profissional de saúde, já que nós estamos falando de trabalho, e eu queria só fazer essa menção. O WhatsApp faz um trabalho com as associações de classe, dos profissionais de saúde em geral, e organiza no seu site um pouco boas práticas e dicas, orientações, de como esses profissionais podem usar o WhatsApp, então, e de alguma maneira se protegerem, aqueles que podem, e também tirarem o máximo proveito da plataforma. Então, aqui, eu cito alguns desses materiais que estão ali na página do WhatsApp, eu posso depois dizer, dentro da página do WhatsApp mesmo, tem uma barra, né, whatsapp.com/coronavírus/healthcare, em inglês, mas ali pode ser escolhido em português, a linguagem tem essas recomendações do tipo cadastrar os seus pacientes, usar uma lista de transmissão para levar informações mais urgentes, mais recentes, padronizar dentro do WhatsApp Business App algumas respostas mais frequentes a perguntas feitas, e isso tem ajudado também, do feedback que a gente tem recebido, a comunidade médica também nesse momento difícil. E aqui há um compromisso da empresa, que é importante ressaltar, com melhorar essas ferramentas que facilitam o trabalho remoto. Claro que sempre prestigiado e sempre respeitada, observada a característica do WhatsApp fundamental, e aí já falo da criptografia de ponta a ponta e de ser uma plataforma de comunicação de índole privada, de índole pessoal. Mas o trabalho, ele está dentro desse contexto. Então, quando a gente se relaciona de maneira a coordenar nosso trabalho, seja com chamadas, seja com os grupos, enfim, isso faz, sem dúvida nenhuma, parte dessa esfera mais pessoal, privada dos usuários. Alguns lançamentos que devem vir nos próximos tempos, vai ser possível acessar, além só do WhatsApp Web, com um pouco mais de outros devices, outros aparelhos conectados a uma mesma conta de WhatsApp, isso para facilitar um pouco o trabalho, enfim, o comércio dos pequenos negócios. Isso deve ser anunciado em breve, o que vai ser bastante importante. Uma menção muito breve a serviços essenciais, isso também é tema do nosso painel, não é especificamente a pergunta endereçada ao WhatsApp, mas o WhatsApp trabalhou com o Ministério da Saúde, com uma autoridade setorial, sanitária, para o Ministério da Saúde ter uma conta de WhatsApp, né, verificado, oficial, que as pessoas saibam que é o Ministério da Saúde que está falando ali, e que o Ministério leve informações como canal essencial de saúde pública às pessoas no Brasil. Também o TSE vai ter esse canal agora no período eleitoral para orientações sobre pandemia, votação, etc. E, de uma maneira geral, há conversas avançando com órgãos de governo para que serviços digitais, possíveis serviços digitais dos governos, das mais diferentes unidades federativas, possam também ter um acesso facilitado, desburocratizado via WhatsApp. E claro que quando a gente fala de toda essa importância, então, de democratização, de acesso a uma tecnologia que é super importante para a proteção da informação, algumas coisas são importantes, como o que foi mencionado agora há pouco, sobre prevenção de abusos, prevenção de hackeamento, de golpes no WhatsApp. Daí a ativação da verificação em 2 fatores é fundamental, ter alguns cuidados de não compartilhar o SMS que dá o acesso, o registro da conta, e também, se tiver algum problema, tem um canal de recuperação das contas de WhatsApp, um e-mail, que é o suporte@whatsapp.com, que pode ser utilizado em português também para algum tipo de recuperação. Para fechar, e aí vocês me avisem, por favor, se eu estiver extrapolando o tempo, estou tentando fazer um controle aqui, ainda que mínimo. Queria falar um pouco sobre a criptografia de ponta a ponta, que é, dentro desse, se a gente está falando que há um amplo acesso dos trabalhadores, dos microempreendedores, dos profissionais de saúde, da população em geral, ao WhatsApp, que acesso é esse, o que há de mais marcante nessa ferramenta em termos de proteção da informação. E aí a gente está falando da criptografia de ponta a ponta, que é, para ser um pouco repetitivo, mas didático, é um mecanismo por meio do qual só quem manda uma mensagem e a pessoa que recebe aquela mesma mensagem é que tem acesso ao conteúdo. O conteúdo, ele passa pelos servidores do WhatsApp e não é de nenhuma maneira moderado, retido, etc., cumprindo os princípios da criptografia. Então,
de fato, a propriedade e o acesso a esse conteúdo fica nas pontas da conversa, por isso criptografia de ponta a ponta. E isso é os elementos que são usados para construir o ambiente do WhatsApp, é o que há de mais moderno nesse sentido. Alguns princípios da criptografia são confidencialidade, então garantir que só as pessoas saibam que haja essa interação, né, nenhum terceiro controla, nenhum terceiro registra que há interações de quem com quem. Autenticação, então o conteúdo é autêntico, o conteúdo é mantido de maneira preservada, não teve alteração. Integridade da informação, também não há corrupção da informação, pode-se confiar que a informação é aquela mesma que foi encaminhada, e também não repudiabilidade como um quarto princípio, que é o servidor não se nega a fazer esse tipo de entrega, né, fazer esse tipo de intermediação. A criptografia ela assume uma característica, uma centralidade tão importante nesses nossos tempos, que, por exemplo, plataformas conhecidas como o Zoom anunciam, depois de alguns problemas, que estão fazendo um esforço de trazer a criptografia para dentro das suas chamadas. Então, parece que esse é um caminho de proteção dessas conversas mais importantes. E proteção em que sentido? Eu acho que vale destacar, como parte final dessa minha exposição, essa proteção ela é mais evidente do que a gente já tem dito nas discussões públicas no Congresso Nacional e em outros meios, de privacidade das pessoas em geral. Mas olhando para o ambiente de teletrabalho, há importantes desdobramentos aqui da proteção que a criptografia traz. Então, quando a gente pensa num jornalista e na sua fonte, super importante que haja essa proteção e haja confiabilidade, estabilidade do meio que se usa para conversar com uma fonte, por exemplo. Médicos e pacientes, a mesma coisa, acabei de fazer referência ao guia que o WhatsApp tem para profissionais de saúde usarem o WhatsApp. Defensores públicos e pessoas assistidas, advogados e clientes em geral, também com uma importância muito grande de somente o defensor e o seu assistido é quem tem acesso ao conteúdo trocado numa conversa de WhatsApp, por exemplo. E para além disso, imagino que em ambientes de coordenação, pequenos grupos de trabalho, há sim informações estratégicas, ainda que sejam comerciais, sensíveis, que também ficam preservadas dentro desse espaço do WhatsApp. Como mensagens gerais, eu gostaria de deixar isso, assim, um pouco essa ideia de democratização, um papel, e o WhatsApp sabe da responsabilidade que tem em manter a plataforma, em combater desinformação, viralidade, e as parcerias estão sendo todas feitas nesse sentido, as melhorias, mas que há sim essa importância evidente em termos de ampliar acesso, democratizar o teletrabalho, democratizar acesso a comércio, o comércio da baixa renda, das pessoas de mais baixa renda, o comércio em geral no país, e dizer que essa democratização não se faz de maneira precária, se faz sim por meio dessa tecnologia que é o que há de mais sofisticado em termos de proteção da informação. E um pouco mencionar que quando a gente discute, como também já foi mencionado antes, propostas em discussão no ambiente público, no Congresso Nacional, sobre que acarretam fragilização da criptografia, é sempre importante também, para além de tudo que vem sendo dito sobre vigilância em massa, considerar o prejuízo que pode ter, do ponto de vista de expectativa, para esses ambientes que são os nossos focos aqui, teletrabalho, comércio, emprego e renda. Um pouco dividindo essa experiência do setor privado e devolvendo aqui a palavra para o Leonardo. Obrigado. Muito obrigado, Dario. É muito importante a gente discutir isso com o setor privado, principalmente, né, com a falta de estrutura do setor público. Há uma busca muito grande, né, pelas empresas privadas, os serviços privados, em muitos casos sem uma oficialização, né? Eu lembro em 2016, quando a Justiça Brasileira bloqueou o WhatsApp justamente pelas questões de criptografia, né, de não quebrar a criptografia, que policiais de uma cidade no interior de São Paulo ficaram sem comunicação com centrais de comunicação policiais, porque eles justamente usavam o WhatsApp, porque os setores de comunicação da polícia estavam sucateados. Então, isso aumenta muito a responsabilidade do setor privado em relação à segurança desses dados, porque são realmente dados muito sensíveis e eu acho, né, durante essa pandemia deve ter aumentado muito a demanda. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela sua fala.
Vou passar para a última palestrante, a Mariana Canto. Ela é pesquisadora do Instituto de Pesquisa de Direito e Tecnologia do Recife, IPREC, está representando a comunidade científica e tecnológica, e a questão norteadora para a fala dela é como se configura o atual arcabouço protetivo da segurança da informação diante dos desafios postos pela digitalização acelerada na pandemia. Contigo. Obrigada, Leonardo. Agradeço já todo mundo ter topado participar desse painel tão massa, organizado pelo IPREC e pelo IRIS. E, bem, ficar por último sempre é mais difícil, porque a gente já tem tanta coisa falada, tanta coisa importante e relevante. Enfim, que minha fala vai passar um pouco pela fala de todos que já falaram até agora. Eu queria, antes de responder a pergunta, antes de falar sobre arcabouço protetivo, enfim, o que é que isso significa também, eu queria que a gente contextualizasse um pouquinho o que a gente está vivendo no Brasil em relação tanto à pandemia quanto aos nossos serviços sendo transformados em teleserviços. Eu acho que, enfim, não é novidade para ninguém que a digitalização aconteceu de forma completamente acelerada, né, nos últimos meses, e a gente percebeu que não só isso, enfim, pegou despreparado boa parte da sociedade, como também a gente percebeu algumas lacunas que foram acontecendo ao longo dessa digitalização. A gente percebe um crescimento absurdo, cerca de 47%, de acordo com a PSafe, que é uma empresa que lida com cibersegurança, de vazamentos de dados. A gente sabe que vazamentos de dados é algo que já acontece no Brasil há um tempo, não é nenhuma novidade. Já teve até alguma pergunta aí que eu já vi que falou sobre isso, se os nossos dados estão seguros com o governo. E, infelizmente, a minha resposta não é muito positiva, não é muito otimista, porque nossos dados podem sofrer ataques, enfim, e nenhum sistema é perfeito, a gente sabe disso. Mas o que a gente observa também em relação, agora eu falo de serviços essenciais e de serviços públicos, é que há, assim como Rita falou, assim como, enfim, Gustavo já mencionou, um certo despreparo e uma certa falta de recursos, muitas vezes, para que a gente se dedique à segurança da informação no setor público, ou também que a gente se dedique a um letramento digital. O que seria o letramento digital? A gente ensinar como funciona a tecnologia para aquele servidor ou servidora, a gente informar que, por exemplo, um Wi-Fi pública não é tão segura, que a gente não deveria compartilhar certos dados em uma Wi-Fi pública, que a gente não deveria usar, enfim, certos aplicativos, enfim, que a gente lida com informações confidenciais, que a gente deve usar a criptografia de ponta a ponta, se a gente lida com informações confidenciais. Então, todos esses aspectos devem ser levados em consideração quando a gente fala de proteção de dados. E aí, eu queria trazer dois casos que aconteceram no cenário pré-pandêmico. Então, se a gente acha que agora as coisas estão mais complexas, antes as coisas já estavam acontecendo e, enfim, tivemos casos de vazamentos grandes e significativos em relação a serviços públicos, como, por exemplo, o SUS. Não sei se todo mundo lembra aqui, mas em 2019 a gente teve um grande vazamento de dados do SUS. Cerca de 2,6 milhões de dados foram vazados. Dados de nome de mãe, CPF, entre outros, foram vazados devido a uma vulnerabilidade na API do sistema, da plataforma que o SUS usava. Uma vulnerabilidade que, segundo especialistas, era facilmente corrigida e ficou por dias ou até meses naquele, enfim, aberta ali. Além do SUS, a gente teve no início desse ano em Pernambuco, já que, enfim, falo também do meu estado, um vazamento de dados de estudantes, que aconteceu em diversas escolas particulares e públicas que, enfim, a gente acho que o Léo sabe muito bem desse assunto, ele já vem estudando há um bom tempo. A gente teve uma série de fotos vazadas e de informações de login e senha de estudantes vazados também. Então, dados é uma questão que é sensível no Brasil e que, infelizmente, a gente ainda não tem essa cultura de proteção de dados solidificada, enfim, no nosso país ainda. E aí eu passo para o arcabouço protetivo, depois de fazer essa contextualização bem geral, assim, a gente tem que pensar, já que a gente tem uma estratégia de ter um governo digital até 2022, que está definido pelo menos na nossa estratégia de digitalização de governo,
A gente precisa pensar em como é que essa digitalização vai acontecer, como é que a gente está, enfim, pensando isso. E aí, eu trouxe alguns, digamos, alguns pontos que eu queria citar, enfim, que são extremamente importantes quando a gente pensa em digitalização de serviços. E aí, o primeiro ponto que eu trago é a nossa Estratégia Nacional de Segurança Cibernética de 2020. E aí, quando eu falo dessa estratégia, ela prioriza e coloca como, enfim, fundamental que a gente invista em criptografia e no desenvolvimento não só e no fortalecimento da técnica da criptografia, mas também na criptografia nossa. E que a gente também incentive a cooperação entre os setores da academia, do setor privado e do terceiro setor também, com o governo, para que a gente tenha os nossos serviços essenciais protegidos. Então, quando a gente vê esse movimento, não está em qualquer lugar, está na nossa estratégia nacional. A gente vê esse movimento em prol da criptografia na estratégia, mas, ao mesmo tempo, a gente vê um movimento de regresso no nosso legislativo e no nosso judiciário, algo está errado no nosso país. Então, a gente precisa dar um passo para trás e reanalisar o que está acontecendo. Quando eu digo movimento negativo no legislativo, eu digo PLs que estão sendo formados com o fim de enfraquecimento da criptografia. E por que eles querem enfraquecer a criptografia? Porque eles acham que a criptografia está sendo utilizada para acobertar criminosos. Quando muitas vezes ela está sendo usada para proteger as vítimas de criminosos. Então, a gente tem que entender de onde vem esses PLs, qual é o intuito desses PLs. Então, enfim, como a Rita falou, a privacidade às vezes é ameaçada, às vezes são novas formas de vigilância que vem crescendo, como o Gustavo falou, no nosso país. Enfim, é uma série de justificativas quando a gente analisa esses PLs que devem ser levadas em consideração. Convido a vocês a lerem um estudo recentemente publicado pelo IPREC em relação a esses PLs. A gente fez um monitoramento de todos que ameaçam, enfim, a nossa criptografia no país e está publicado no nosso site. Mas, enfim, existem diversas abordagens, seja por backdoor, mecanismos de acesso excepcional, ou você deixar de exigir uma ordem judicial para interceptação de comunicações, enfim, há uma série de abordagens e narrativas que são tomadas, seja combate ao terrorismo no Brasil, e importam narrativas muitas vezes que já estão sendo defendidas em outros países também, como Austrália, Estados Unidos, entre outros. E aí, quando a gente vem também falando de criptografia, é importante a gente falar no judiciário o que está acontecendo. Acho que Léo falou antes de passar para mim sobre bloqueios que aconteceram no WhatsApp em 2016 e há alguns anos que a gente, enfim, acho que todos lembram que ficamos alguns dias sem o WhatsApp, não só nós, mas também nossos países vizinhos, porque a Argentina também, enfim, teve implicações, acredito que no Chile, Argentina e Uruguai, se eu não me engano, enfim, talvez Dario saiba mais do que eu. E por que isso aconteceu? Simplesmente porque os juízes, enfim, de primeira instância, em sua maioria, não conseguiam acessar o conteúdo das comunicações privadas das pessoas e queriam esse conteúdo, enfim, para investigações. Só que, como o Dario já mencionou, a criptografia de ponta a ponta só permite o acesso aos dois participantes da comunicação e não à plataforma. Só que, até a gente conseguir explicar isso ao nosso judiciário e até eles conseguirem, enfim, ou até eles acreditarem em nós, há uma grande distância aí. É tão grande a distância que a questão chegou ao nosso STF. Em plena pandemia, a gente teve o julgamento das duas ações, e está tendo, na verdade, ainda, o julgamento das duas ações que vão determinar o futuro da criptografia no nosso país. Então, a gente vai ter duas ações que vão discutir se esses bloqueios foram constitucionais, se eles foram baseados no Marco Civil da Internet, que seria a nossa lei, se o Marco Civil da Internet permite esses bloqueios, na verdade, mas a gente já sabe que, enfim, pelo menos já temos 2 votos pensando como a gente, de que foi uma interpretação equivocada do nosso Marco Civil, e aguardamos ainda o desenrolar desses julgamentos. E é importante a gente fazer pressão, a gente relembrar da importância da criptografia, seja em redes sociais, seja por meio de pedidos aos nossos membros do STF, seja, enfim, é importante que a gente faça pressão para que essas duas ações sejam julgadas de forma favorável para a nossa criptografia. No momento, só o ministro Edson Fachin e a ministra Rosa Weber fizeram seus votos, ambos favoráveis, e falam da importância da criptografia não só
para a proteção de direitos fundamentais, como a gente já falou aqui, mas também para a estabilidade e a integridade dos nossos serviços essenciais. E também o julgamento no momento está suspenso, porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, então ele quer reanalisar, digamos assim, o processo antes de votar. Então a gente está aguardando. Além dessa questão da criptografia no judiciário e no legislativo, eu queria trazer, enfim, só finalizando a minha fala para que a gente tenha momento de debate com bastante tempo, falar um pouco sobre a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, porque, como eu falei de vazamento de dados no começo, é importante que a gente entenda o que é essa lei, a importância dessa lei, o que é que ela vem fazendo no nosso país. Para quem não sabe, a lei finalmente entrou em vigor esse mês, então acho que muita gente viu já a movimentação nas redes, depois de muita luta, depois de muitos adiamentos e tentativas de mais adiamentos, a gente vê essa lei finalmente entrar em vigor, e é uma lei que promete não só tentar mudar a mentalidade nossa, para que a gente pense mais na proteção de dados e, enfim, quando a gente desenvolva produtos, mas também que tente educar a gente para que a gente saiba a importância da proteção, enfim, das nossas informações pessoais e saiba os nossos direitos. Mas, além disso, ela visa trazer a segurança jurídica, ou seja, eu sei agora o que eu preciso seguir e não tenho mais leis, enfim, diversas leis, quando eu não sei qual será aplicada. Eu tenho agora uma lei específica. Então, nesse caso, é importante que a gente relembre da nossa LGPD e também relembre que precisamos de uma NPD. Não só a LGPD ela não vai se gerir sozinha, a gente precisa de o que a gente chama de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados para que ela seja realmente efetiva e tenha força. E essa autoridade ela será inicialmente formada pelo nosso Poder Executivo, que até o momento não fez. Mas, enfim, gente, eu acho que essas foram as minhas considerações. Eu queria trazer só um pouco aqui, acho que meus colegas já trouxeram suficiente informações para a gente ter um debate legal, e fico também disponível para perguntas. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Mariana. Muito boa a sua fala, que, por um lado, mostra, né, como há um desconhecimento sobre o funcionamento das medidas de segurança e como esse desconhecimento reflete, né, na produção legislativa e também a relação muito estreita que tem da ubiquidade das novas tecnologias com as questões de segurança e como a gente sempre tendo que mostrar a linha que entre liberdade e segurança que pode ser ultrapassada e que pode trazer situações muito problemáticas para a sociedade toda, né, que está nesses processos de digitalização. Gostaria de agradecer a todos. As falas foram excelentes. Eu acho que tem algumas perguntas muito boas para a gente discutir. Gostaria antes só de avisar que no fim dessa mesa a gente tem uma sala, como uma sala de café, mas sem os quitutes deliciosos que o CGI preparar para a gente, para a gente conversar um pouco mais sobre, para a gente poder estender um pouco esse papo. Eu acho que no bate-papo do YouTube, eles estarão publicando aí o link da sala. Então, eu vou passar para as perguntas que foram feitas pelo nosso público. Eu gostaria também de colocar uma pergunta que tenha um pouco a ver com a minha pesquisa e que é um pouco de interesse. Eu não sei se é especificamente para a Rita, eu não sei se ela saberia responder isso, mas eu gostaria de saber sobre as plataformas que estão sendo usadas nos processos de justiça, se são plataformas, né, se são data centers proprietários ou data centers, né, públicos, ou se estão usando plataformas de empresas para os processos de julgamento.
Eu vou fazer, além dessa pergunta, eu vou fazer 3 e depois eu deixo as 2 últimas para o final para a gente conseguir ter uma gerência do tempo melhor. A primeira pergunta é do João Rubens Monteiro, e ele pergunta se os dados de brasileiros em posse do poder público estão em risco de serem roubados por cybercriminosos. A segunda pergunta ela é um pouco parecida, é do Gilberto Davi Marinheiro. Ele pergunta como os brasileiros podem ter a certeza que nossos dados e algoritmos que regem o processo democrático podem estar seguros e sendo tratados com imparcialidade por parte de estados e entidades. E a terceira pergunta é da Giselda Mara Ferreira da Silva. Ela faz uma pergunta: olá pessoal, tem outra questão que eu queria compartilhar. Ok, tudo bem que se pensa em solidariedade e nos sentimos felizes, quem tem trabalho, contudo, as empresas usam o nosso aparelho pessoal, o nosso crédito para esse aporte, né? Eu acho que ela deve estar falando dos investimentos pessoais que a gente tem que ter para a realização do teletrabalho, que eu acho que é um tema muito, muito interessante. O nosso crédito para esse aporte. Como vocês veem isso quando não temos subsídios corporativos? Essas 3 perguntas, eu acho, quem estiver disponível para responder, depois eu faço as 2 últimas, ok? Eu acho que eu posso começar comentando as 2 primeiras, que estão bastante relacionadas, né? O João fala sobre dados em posse do poder público estarem em risco de serem roubados por cibercriminosos, e o Gilberto sobre o Estado tá tratando corretamente esses dados. E assim, vou tentar responder bem rápido, porque estamos com o tempo um pouco corrido aqui, mas basicamente, para pensar os riscos aos quais os dados estão sujeitos, no campo da segurança da informação contemporânea, fala-se bastante do chamado paradigma da resiliência, tanto que o 8º princípio da governança da internet é segurança, estabilidade e resiliência. E esse paradigma se fundamenta basicamente na ideia de que se o seu sistema, a questão não é se ele vai sofrer um ataque, é quando ele vai sofrer um ataque, porque não existe sistema invulnerável. Então, para saber o quão seguros os dados que o poder público trata estão do ponto de vista do acesso indevido por terceiros, quais mecanismos existem para reduzir os riscos, quais proteções existem para aumentar os custos de realizar um ataque, de que recursos eu disponho para mitigar os danos quando acontecer um ataque bem-sucedido. E aí convém lembrar que segurança é um ecossistema. Os administradores do sistema, eles têm um papel que é estimular boas práticas. Os desenvolvedores têm outro, que é o de implementar a segurança desde a concepção, não posteriormente, como costuma acontecer. Os usuários têm um papel. E aí, nesse caso, é importante lembrar que, então, é decisivo quais são as políticas que existem para capacitar esses usuários a desenvolver essa cultura de segurança. E, no nosso caso, nós não temos muitas. Então, o quão seguros os dados estão em relação ao acesso indevido, a gente não pode ser muito otimista nesse quesito, porque, além de não existir sistema invulnerável, a gente tem poucas políticas para garantir esse ecossistema de segurança que eu mencionei. E, para além disso, existe uma preocupação nossa, eu acho que com a licitude do tratamento que o próprio poder público faz, que é um pouco a segunda pergunta, né? Então, como tem pouquíssima transparência nessa área, nós também não temos como dar uma resposta muito, muito convicta, porque mesmo ontem, por exemplo, o The Intercept Brasil divulgou uma matéria falando sobre um sistema do Ministério da Justiça, o Cortex, que estaria cruzando dados coletados por câmeras viárias sobre placas de carros, enfim, com outras bases de dados. Aí a gente vê uma notícia dessa e se pergunta: quem está acessando esses dados? Para qual finalidade está sendo usado? Isso está compatível com a LGPD? Quais garantias existem? E como nós não temos transparência a esse respeito, infelizmente eu tenho que responder também que não dá para dizer se esse tratamento está sendo feito de forma apropriada, lista, conforme a LGPD e por aí vai. Alguém que tenha mais algum comentário, gente? Para ser feito? Posso fazer um comentário rápido? Claro. Da perspectiva do WhatsApp? E sem sombra de dúvida, de maneira legítima por parte de todos, essa preocupação com o uso de dados, e acho que cabe aqui uma observação do lado de WhatsApp, que é, não há, enfim, se de um lado o próprio WhatsApp não conhece o conteúdo do que é conversado, então as pessoas podem ter essa garantia, segurança de privacidade, que o WhatsApp não acessa o conteúdo, não sabe, não modera conteúdo,
não pode remover conteúdo, né? O conteúdo passa e fica com as partes, ele não fica com o WhatsApp. De outro lado, é importante também dizer que não há um compartilhamento de informações com o Facebook que envolva isso, o conteúdo, que, claro, evidentemente, o WhatsApp não tem, então não é impossível que compartilhe com quem for, e também com o Facebook, e mesmo os outros dados, dados de perfil, dados de pertencimento a grupos, etc., isso também não é compartilhado com o Facebook, de maneira que há, do ponto de vista de WhatsApp, uma restrição muito grande ao que é compartilhado. Somente alguns aspectos, como aspectos de uso e não pessoais, aspectos de travamento, de crise, enfim, se o produto teve algum mau funcionamento, isso é compartilhado do ponto de vista de estatística e uso. Mas os dados pessoais e os conteúdos da conversa, eles não são, de maneira muito peremptória, não são compartilhados com terceiros e com o próprio Facebook. A gente tem mais duas questões direcionadas ao Dario. A questão do João Rubens Monteiro é por que a autenticação em 2 fatores é opcional e não um padrão de segurança do WhatsApp? E do Arnaldo Filho, como se efetivará a transparência nas medidas de combate a abusos nas redes sociais dos processos judiciais relativos às próximas eleições? Respondo em primeiro a pergunta do João Rubens, que fala sobre a autenticação em 2 fatores. Acho que essa preocupação foi exposta aqui pelo Gustavo anteriormente, e de fato, a autenticação de 2 fatores é algo muito importante a ser feito, a ser ativado, mas existem problemas muito grandes do ponto de vista operativo de se exigir a autenticação em 2 fatores de toda a base de usuários, que do WhatsApp hoje supera 2 bilhões de usuários no mundo, que teria que, enfim, ter um outro tipo de capacidade operativa para processar, exigir. E aí, para dar alguns exemplos, a gente teve com alguns dados sobre esquecimento de autenticação de 2 fatores, e o processo para reabilitar isso é um processo, de alguma maneira, custoso, em que demora, por exemplo, 6 dias para que a conta consiga ser reabilitada. No caso de um golpe, por exemplo, a pessoa teve que desativar. Se tinha autenticação de 2 fatores e não lembra, a conta fica desativada por um tempo. Então, de fato, esse acho que é um objetivo a ser atingido, aumentar a capacidade para que isso possa ser processado para todos, como default, né, como padrão, mas hoje haveriam problemas grandes, operativos, inconvenientes, mas sem dúvida nenhuma vale reforçar que é uma ferramenta super simples de ser ativada pelos usuários, e que normalmente quem ativa tem essa consciência e usa também de maneira muito responsiva, né, não esquece a autenticação de 2 fatores. Mas é uma boa pergunta, sem dúvida nenhuma. E a seguinte, que é sobre transparência de rede social em geral, né, nos processos judiciais nas próximas eleições. Eu também me eximo aqui de falar sobre outras plataformas. Eu acho que há, sim, um compromisso grande aqui, pelo menos do WhatsApp e do Facebook, até onde eu acompanho também, de colaborar com a justiça. Então, as informações que a plataforma tem, e pode compartilhar com a justiça, isso é feito de maneira pronta, de maneira direta. Há algumas confusões do ponto de vista de capacidade técnica, por exemplo, no caso do WhatsApp. Pedidos de remoção de conteúdo, eles são impossíveis de serem cumpridos, então o que o WhatsApp tem indicado para a Justiça Eleitoral como maneira de cooperação mais eficiente é que, se detectado alguma violação à legislação eleitoral por alguma conta, que aquela conta, o número da conta, seja informado, para que o WhatsApp consiga remover a pedido judicial, com uma maneira muito, muito simples, eficaz, desburocratizada e direta de fazer essa cooperação, ao passo em que a remoção de conteúdo, a ideia de moderação, ela não é possível. Eu acho que com o TSE a gente tem feito inúmeras parcerias. Para o TSE ter um canal no WhatsApp para divulgar essas informações, eu acho que esse canal é um canal inédito e vai trazer aqui muitos aprendizados, além de informação para os eleitores brasileiros. E o ideal é que a gente faça aqui pesquisas, levantamentos, e a passado o período eleitoral a gente tem informações sobre as plataformas durante esse período. Um pouco, não sei assim, se era esse o enfoque da pergunta, mas procurei aqui um pouco abordar o que nós estamos trabalhando por aqui. Tá ótimo. Eu vou abrir para as considerações finais dos participantes. Obrigado a todos que fizeram as perguntas e que participaram. Infelizmente, a gente não tem tempo para finalizar as perguntas. Gostaria de agradecer novamente o convite. Foi uma mesa excelente. Eu acho que
as discussões colocadas aqui são urgentes para que a gente consiga ter alguma forma de controle sobre, né, essa aceleração absurda da nossa sociedade nesses tempos de exceção. Então, novamente, muito obrigado ao convite, muito obrigado aos participantes e obrigado ao Fórum Internet do Brasil por possibilitar, né, mesmo nesse período de exceção, que a gente consiga discutir, mas espero que o próximo seja presencial para a gente poder sair e tomar uma cerveja no fim do evento. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o Gustavo, das considerações finais. Pode falar, Gustavo. Eu só agradeceria novamente pelo painel, 4 exposições muito qualificadas, especialmente a da Rita. Eu achei extremamente impressionante ter acesso a essa informação de quem está ali vivendo o dia a dia da defensoria, e dizer que no IRIS a gente segue disponível e interessado nos debates. Rita, por favor, suas considerações finais. Eu quero agradecer pelo convite de estar aqui. É a segunda vez que eu participo do fórum, e é sempre muito enriquecedor para mim também participar desses painéis. Eu saio anotando o nome de todos os contatos que participaram da mesa comigo. E só para aproveitar a oportunidade de responder aqui, o que tem sido orientado no sistema de justiça é utilizar o Cisco Webex para a realização das audiências. E, enfim, não sei se te ajuda, Leonardo, mas qualquer coisa também eu sigo à disposição. Coloco tanto a Defensoria Pública do Distrito Federal quanto a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos à disposição de todos que precisarem. Muito obrigado, Rita. Dario, por favor, suas últimas considerações. Acho que não me cabe nada além do que agradecer ao convite. É ótimo poder dialogar, enfim, um pouco apresentar o WhatsApp, também responder as perguntas que surgem, que são bastantes, a gente sabe, e fazer mais uma fala última em defesa da criptografia, o quanto a criptografia é a marca genética do WhatsApp, e existem esses valores que norteiam todos os serviços oferecidos, que é privacidade, confidencialidade, integridade das informações, e de uma maneira também de não refutar, de cumprir de uma maneira muito estável essa responsabilidade de deixar o WhatsApp funcionando. E aqui um pouco o que eu quis apresentar é a importância do ponto de vista de um recorte para um ambiente de trabalho, um ambiente de geração de renda, que tem aparecido de maneira muito forte no Brasil nesse momento de pandemia. E aí um pouco essa ideia de democratização de uma tecnologia sofisticada que protege as pessoas no seu espaço de trabalho como uma ideia-chave muito importante. Obrigado, Dario. Mariana, por favor, suas últimas considerações. Só agradecer também, gente. Foi um painel que eu tive orgulho de participar, foi um debate muito rico. E dizer que o IPREC também segue aberto para parcerias, enfim, debates, discussões. Seguimos juntos, e lembrar mais uma vez da importância da criptografia para a proteção de direitos, com a privacidade, a liberdade de expressão, mas também que a gente lembre, enfim, na nossa pandemia, que a digitalização ela tem que acontecer para todos, né? Não adianta a gente digitalizar serviços essenciais que devem estar disponíveis para toda a população, e esses serviços, quando digitalizados, não chegarem no Brasil todo, no nosso Brasil, que a gente sabe que é bastante desigual, e o que a nossa brecha digital ainda é enorme. É isso. Muito obrigado, gente. Gostaria também de agradecer a equipe do CGI, que está aqui escondidinha na conversa, por possibilitar toda essa estrutura e, né, que a gente consiga manter as discussões necessárias para a internet brasileira. Muito obrigado a todos. Continuamos acompanhando o fórum. Não se esqueça da sala de convivência. E vai ter uma atividade cultural hoje também, direto de Natal, do Rio Grande do Norte, que vai ser realizado também pelo YouTube, e os links estão aí. Tá bom? Muito obrigado a todos, e seguimos no 10º Fórum da Internet no Brasil.